Fala, chega junto, cai dentro, fecha comigo e bate de frente. Com o quinteto mágico à disposição, técnico Rogério Ceni poderá repetir pela primeira vez a equipe desde que chegou ao clube. Flamengo entra em campo para ultrapassar o Atlético Mineiro e aparecer no retrovisor do líder São Paulo. Arão está plenamente recuperado de lesão, mas não joga, e eu vou explicar por quê. Pedro Rocha não é relacionado e está metendo o pé para Moscou. Todos os números, estatísticas, detalhes e formação da equipe para encarar o Bahia pela 26ª rodada do Brasileirão. Ficou curioso, né? Então te prepara, porque a partir de agora é tudo nosso. Mengão vem, pisa do ataque, ajeitou, bateu o golaço! Gol! Este que é mais um quadro da playlist Tudo Sobre Flamengo. Já chega largando aquele like. E se você quiser permanecer sempre muito bem informado sobre tudo que acontece no Flamengo, tá vendo essas letrinhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então essa marca d'água, esse botãozinho vermelho no canto do seu computador? Este é o botão inscreva-se. Clique no botão inscreva-se no canal, assinale o sininho de notificação e fique sempre por dentro de tudo que rola no Mengão. E se você quiser me seguir nas redes sociais, o link tá aqui no alto da sua tela. Mas vamos lá com a informação, até porque tem muita informação, então peço que você acompanhe esse vídeo até o final. E o Flamengo entra em campo com a missão de vencer o Bahia, conquistar 3 pontos na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro no Maracanã, ultrapassar o Atlético Mineiro na tabela e assumir a vice-liderança do Brasileirão, aparecendo assim no retrovisor do São Paulo, que venceu o Galo no meio de semana e voltou a abrir 8 pontos para o rubro-negro, mas tem 2 jogos a mais. O Flamengo, portanto, vencendo esta partida, encurta novamente para 5 pontos a distância e coloca pressão no São Paulo, que já começa a sentir a responsabilidade. Lembrando que se o Flamengo vencer a partida que tem a menos, diante do Grêmio, a CBF, juntamente com a Rede Globo, aí fez uma sacanagem com o rubro-negro, transferindo o jogo que estava adiado para o dia 27 do mês que vem, para o dia 28. Lembrando que no dia 31, pela 33ª rodada do Brasileirão, o Flamengo tem que enfrentar o Sport na Ilha do Retiro, em Recife. Imagina, sair de Porto Alegre para Recife, o Flamengo não vai poder retornar ao Rio de Janeiro, como fazia parte da programação inicial, e vai ter que seguir direto para a capital pernambucana. Mas isso é uma outra história. Segundo o próprio Rodrigo Caio, não adianta pensar adiante. O Flamengo tem que pensar jogo a jogo, conquistar uma vitória depois da outra. E é esse o objetivo do Flamengo, que conseguiu vencer de maneira convincente o Santos, mesmo com a equipe reserva, não interessa. O que entra para a estatística é que o Santos foi goleado pelo Flamengo no Maracanã por 4-1 e o rubro-negro ganhou moral, ganhou o saldo e também, principalmente, ganhou os 3 pontos para se manter firme na luta pelo título brasileiro. Eu já falei aqui, não tem essa de, vamos dizer assim, discurso politicamente correto. Que tem que respeitar, que o Atlético perdeu, mas não está morto, que o Inter venceu o Palmeiras e se mantém vivo na luta, agora como 4º colocado atrás do Flamengo, não interessa. Para mim, com a derrota do Atlético Mineiro, apenas 2 clubes ainda brigam pelo título. E 2 clubes apenas só depende de si para tanto. São Paulo, que é o líder da competição, por motivos óbvios, só depende de si, e o Flamengo, que, portanto, tendo 2 jogos a menos e ainda o confronto direto com o São Paulo, é o único clube hoje que só depende de si para tirar o título do tricolor paulista. E é justamente com esse objetivo que o Flamengo entra em campo para enfrentar o Bahia. O quinteto mágico do Flamengo, e eu não gosto de chamar de quinteto, para mim é sexteto, porque eu incluo o Gerson nessa turma, que tem Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro, o Gabigol, né? Agora apenas Gabi e Bruno Henrique. O técnico Rogério Ceni tem novamente todos esses jogadores à disposição e a tendência é de que ele mantenha a formação que venceu o Santos no domingo passado. Com isso, Natan continua na zaga diária, ao lado de Rodrigo Caio, para mim a melhor dupla de zaga entre os zagueiros que estão à disposição. Lembrando que, após cumprir suspensão na última rodada, Gustavo Henrique está novamente à disposição, mas sabiamente Rogério Ceni deve manter o garoto Natan, que teve uma atuação muito destacada diante do Santos e, inclusive, já despertou o interesse de clubes europeus. O Torino da Itália enviou representantes para sondar a situação do atleta, informação do meu amigo Vene Casagrande do jornal O Dia, e acena com a possibilidade de 40 milhões de reais
em uma transferência do atleta. No entanto, os valores não seduziram o Flamengo, que não pretende negociá-lo. O Flamengo não colocou o Natan na vitrine. E se o Torino tiver que realmente fazer uma proposta, com certeza terá que ser uma proposta bem maior do que esses 40 milhões para tirar o jogador. Eu diria uma proposta até melhor que a que o Milan fez pelo Léo Duarte no ano passado, quando tirou o jogador com 10 milhões de euros e ainda uma promessa de bonificação em caso de desempenho de mais 1 milhão de euros pela transferência do atleta naquela oportunidade. Portanto, esse dinheiro aí que foi proposto, esses 40 milhões de euros, não devem seduzir aí o Flamengo no que diz respeito a cessão do atleta, né? Seria algo em torno de 7 milhões e meio de euros, né? Vai ter que aumentar esse sarrafo aí. E com relação ao meio-campo, o João Gomes continua na equipe. O William Arão treinou normalmente no sábado, com total desenvoltura, mostrando que está plenamente recuperado da lesão na parte posterior da coxa direita, que o tirou da última partida. O João Gomes foi utilizado naquela oportunidade, teve uma atuação, mais uma vez, muito segura, não é a primeira vez que ele é aproveitado e entra no fogo e corresponde, dá conta do recado. Além do futebol que ele tem, é um garoto muito promissor. Ele mostra uma personalidade muito grande e demonstra que não sente o peso da camisa rubro-negra. É jogador para que o Flamengo invista nos próximos anos, pois tenho certeza que ele vai dar muito retorno técnico ao rubro-negro. E justamente por isso, o técnico Rogério Ceni entende que não precisa queimar etapas. Se fosse uma questão decisiva e tal, se fosse um jogo que valesse título, talvez o Arão até faria o sacrifício de começar jogando. Mas não é o caso. E o Flamengo entende que João Gomes é um jogador que tem totais condições de substituir à altura o William Arão. Eu diria até que com alguma sequência ele pode ficar até melhor que o Arão e brigar diretamente, concorrer por essa vaga entre os titulares como primeiro volante. Fato é, portanto, que o William Arão sequer foi relacionado para a partida. Conforme eu trouxe aqui, você que acompanha o canal, você já sabia disso, antes mesmo dele voltar a treinar, de que ele estava sendo melhor trabalhado para que seja novamente titular diante do Fortaleza. O Flamengo que enfrenta o Leão do Pici no próximo sábado na Arena Castelão, em Fortaleza, na capital cearense. Tô me preparando, te prepara para me receber, hein, galera cearense. Tô chegando, eu, Rafa Melo, Guilherme Flazoeiro, Gustavo Henrique dando choque, a equipe da melhor transmissão dos jogos do Flamengo no YouTube do Brasil e agora também no seu rádio, você que acompanha no Rio de Janeiro, a 94 FM, sintoniza em todos os jogos do Flamengo. Transmissão hoje, hein? A partir das 6 da noite, estaremos transmitindo diretamente do Maracanã, Flamengo e Bahia. Eu vou contar todo o recado para você, vou narrar esta partida e conto com a sua audiência, hein? Com meu amigo Rafa Melo nos comentários e Guilherme Flazoeiro nas reportagens. Então, vem com a gente, é o convite que eu faço. E agora, continuando falando a respeito desta circunstância, outra situação que chamou a atenção na relação dos jogadores para a partida divulgada pela comunicação do Flamengo foi a ausência de Pedro Rocha, jogador que não tem nenhum problema de lesão. O atleta está completamente apto a entrar em campo. Portanto, foi uma opção técnica do Rogério Ceni deixá-lo de fora. A verdade é que a comissão técnica não conta mais com o jogador, né? Ao contrário do que acontecia com o Diego Alves, um jogador a quem o Rogério Ceni dava muita moral, porque o Rogério sempre teve esperança de que o jogador renovasse. Ele fez um pedido pessoal ao Flamengo, um apelo, quase uma súplica pela permanência do Diego Alves e acabou sendo atendido pelo Flamengo e pelo jogador com quem ele também conversou e enalteceu a importância de sua permanência. O Diego Alves, que é para o Flamengo mais ou menos, não chega a ser tanto, mas chega próximo àquilo que o Rogério Ceni foi para o São Paulo, já com idade avançada, um líder dentro de campo, além da questão técnica, também um jogador que tinha uma importância muito grande para o grupo. E o Diego Alves tem essa importância e por isso da sua
permanência. O Diego Alves, portanto, foi titular durante todo esse período, mesmo com ainda a inconsistência pela sua permanência, que acabou sendo sacramentada na semana passada. Já o Pedro Rocha é o contrário, é certo que ele não fica. O Flamengo já comunicou ao Spartak de Moscou que não cedeu ao pedido do clube para a extensão do período de empréstimo por mais 6 meses, de que não pretende pagar nenhum centavo para a extensão deste período de empréstimo ou mesmo para ficar com o jogador em definitivo. Foram apenas 11 partidas, ele que foi muito prejudicado por problemas físicos ao longo da temporada e um gol apenas marcado, uma média muito baixa para um atacante. Com isso, como ele é um jogador que recebe um altíssimo salário, próximo dos R$800 mil mensais, o Flamengo vai abrir mão do atleta e já avisou que não pretende ficar com ele, o contrato dele vai até dia 31, depois disso ele fica liberado para curtir férias, um período de recesso no Espírito Santo com a família e no dia 11 de janeiro ele é aguardado em Moscou para se apresentar ao Spartak. 2 clubes brasileiros, inclusive, já entraram em contato com o clube russo para saber a possibilidade de conseguir um empréstimo para a temporada de 2021, o Corinthians e o Grêmio. O Grêmio, inclusive, que foi o clube que revelou o atleta. Boa sorte para o Pedro Rocha, é um garoto de um caráter ilibado, tá? Um garoto que tem aí uma questão, né, muito boa, é bem quisto dentro do elenco e até um cara de bom trato, simpático, estive com ele algumas vezes e uma pessoa muito legal, né? Mas eu sou um cara muito legal e não posso vestir a camisa do Flamengo. Nesse caso, o Flamengo tem que fazer uma avaliação técnica e na avaliação que o Flamengo fez, o jogador não é um bom custo-benefício. O Flamengo pode pegar esse dinheiro e investir na contratação de algum outro jogador nos mesmos moldes para a temporada de 2021. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. E você, manteria o Pedro Rocha? Ou você entende que a diretoria do Flamengo está certa em abrir mão do atleta que não está nem sendo mais escalado, né, nem relacionado para banco de reservas pelo técnico Rogério Ceni, que não conta mais com esse jogador? Deixe o seu comentário aqui abaixo e agora vamos à escalação da equipe do Flamengo. Conforme eu disse, a tendência é de que o Flamengo repita a mesma formação que venceu o Santos na goleada por 4-1 no Maracanã no último domingo, com o Diego Alves no gol, agora de contrato renovado. Isla na lateral direita, precisa voltar a jogar bola o Isla, hein? Já tem um tempinho que tá jogando muito abaixo daquilo que a gente sabe que ele pode render. Na zaga diária, Rodrigo Caio e Natan, para mim a melhor formação entre os zagueiros que estão à disposição do técnico Rogério Ceni no elenco principal. E Felipe Luiz na lateral esquerda. No meio-campo, João Gomes, que para mim decisão acertada também a sua permanência, o moleque tá merecendo essa moral. Gerson, Arrascaeta e no ataque Everton Ribeiro, Bruno Henrique centralizado, Gabigol, Pedro mesmo recuperado mais uma vez, fica com opção no banco para entrar no segundo tempo. E atenção especial, hein, aos jogadores Gerson, Gabi, agora não mais Gabigol, e Felipe Luiz estão pendurados com o 3º cartão amarelo. E caso o Gabigol, por exemplo, ou Gabi, como quer ser chamado, ou Gerson, sejam advertidos com o cartão amarelo, terão que cumprir suspensão diante do Fortaleza. E justamente por isso, né, podem comprometer a manutenção do que para mim não é um quinteto, mas um sexteto mágico da parte do meio-campo para frente da equipe do Flamengo. E para você, esta é a melhor formação? Ou você teria uma outra escalação? Qual placar que você acha que o Flamengo vai vencer o Bahia e assumir a liderança, a vice-liderança, do Campeonato Brasileiro, ultrapassando o Atlético Mineiro, que perdeu para o líder São Paulo na última quarta-feira? Deixa abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link tá aqui no alto da sua tela. Também estamos no Telegram. Se você tem um aplicativo, vá até o link na descrição e siga-nos. Se você gostou das réplicas que aparecem aqui no cenário, então você pode ter uma para você tirar aquela onda. Fale com meu amigo Jarbas das Taças. Os contatos dele, inclusive o Zap, estão aqui na descrição. Não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou para você ganhar um descontão. E se você tem precatórios a receber do governo federal, não os venda.
antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição. Não saia sem antes deixar o seu like. Cada like seu é um gol do Flamengo diante do Bahia. E não vai embora. Tá vendo uma dessas janelas que abriram aqui na sua tela? Então, clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal através de uma de nossas playlists, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.